Eu saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós estamos aqui reunidos como Igreja de Jesus, hoje, neste domingo, retomando os nossos encontros presenciais e também continuaremos aí com os nossos cultos online, onde você, no conforto da sua casa, pode participar deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos enfrentando dias de muitas tribulações, muitas provas, não é verdade? Mas eu fico muito feliz em poder abrir a palavra de Deus e perceber que tudo isso está debaixo do conhecimento do Altíssimo. Tudo isso está debaixo da sua soberania, debaixo da sua permissão. E quando nós passamos por provações, nós passamos apenas por um simples motivo, um simples e óbvio motivo, porque o Senhor permite. Então eu quero refletir com você, à luz do texto, o início da epístola de Tiago, para a gente perceber que nós somos chamados a viver em paz, a vivermos uma vida de tranquilidade, mesmo no meio das provações. E enquanto as pessoas estão aí completamente desesperadas, vivermos felizes. E eu creio nisso, porque é a palavra de Deus que nos diz. Tiago, a partir do primeiro versículo da introdução ali da carta, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que significa provação? No dicionário, ele vai dizer que é um substantivo feminino que significa, em primeiro lugar, ato ou efeito de provar, uma prova. Em segundo lugar, uma dificuldade, uma situação aflitiva ou um sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um determinado indivíduo. E aqui eu quero dizer algo para você. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê um texto desse como o texto de Tiago, nós percebemos que não somos a primeira e provavelmente não seremos a última geração de pessoas a enfrentar dificuldades, a enfrentar forças que vêm para se levantar contra nós, sofrimentos grandes demais. Nós não somos a primeira e provavelmente não seremos a última geração de pessoas a enfrentar isso. Quando Tiago escreve para a sua igreja, ele está mostrando exatamente isso. Ele escreve, para você ter uma ideia, para cristãos judeus que foram expulsos, para uma igreja onde os cristãos haviam sido expulsos das suas casas, onde as pessoas haviam perdido as suas posses. E ele se dirige a esse grupo de pessoas e que, além disso, foram e estavam nessa situação porque elas eram também exploradas por pessoas ricas. Eles eram arrastados para tribunais e eram difamados. Tudo isso porque eles acreditavam no bom nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você ler a carta toda, por exemplo, lá no capítulo 2, versos 6 e 7, olha o que ele diz: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? E para pessoas que haviam perdido as suas casas, as suas posses, a sua liberdade, para elas, Tiago aqui, de uma forma muito pastoral, escreve uma carta onde a primeira admoestação, a primeira lição que ele traz para essas pessoas é o seguinte: eu quero que vocês sejam alegres, que vocês se alegrem. E aí eu fico pensando assim, por mais que nós hoje estejamos enfrentando dificuldades, eu não conheço alguém que foi expulso da sua casa. Às vezes nós até ouvimos, determinado governador, ele está querendo um decreto, ele quer ali realizar ali a obra de arrancar as pessoas de dentro das suas casas, ele vai baixar um decreto para isso. Mas até agora eu não ouvi alguém que perdeu a sua casa por conta dessa perseguição. Mas Tiago está escrevendo para cristãos que haviam perdido as suas casas, haviam perdido todas as suas posses. Imagine você se isso tivesse acontecido com você. E é para essas pessoas, independente destas circunstâncias, que ele está dizendo: eu quero que vocês sejam alegres. Olha o que diz o verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele vai, de uma forma pastoral, mostrar através da sua carta
que nada daquilo que estava acontecendo fugia do controle do Senhor. E se eles estavam passando por aquilo, existia um propósito. Mas fique imaginando, se eu tivesse perdido todas as minhas coisas, certamente haveria ali um viés de dificuldade para mim entender, para mim enxergar, né? Que Deus está no controle. A mesma coisa, você chegar e dizer para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, olha, mas o Senhor está com ela, está com ele, né, com essa pessoa amada. No momento a dor é tão grande, é tão forte, que existe uma certa dificuldade para entender. É aí que a gente precisa, né, usar a fé. Olha então, para esse verso 2, nós temos algumas considerações a fazer, algumas lições para nós tomar. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: considerem uma alegria absoluta. E por mais que seja uma maneira estranha de se dirigir aos destinatários da carta, a gente pode entender por que Tiago diz isso. Alguns vão dizer o seguinte: ele está sendo insensato quando ele escreve isso, né? Ele vive com tranquilidade em Jerusalém e ele está se dirigindo, Tiago está se dirigindo a cristãos judeus que perderam todas as suas coisas. Então, para ele, que não perdeu nada, é fácil. Parece que Tiago está fora da realidade, parece que ele está ignorando o sofrimento do povo. Mas a gente percebe pelo escrito que Tiago não está alheio às provações. Sabe por quê? O próprio Tiago havia testemunhado, por exemplo, a morte de Estevão no livro de Atos dos Apóstolos. Ele havia também sofrido, presenciado a perseguição que se seguiu, a dispersão da igreja de Jerusalém por toda a Judéia e Samaria. Leia depois Atos capítulo 8, a partir do verso 1 você vai ver isso. Tiago é alguém que conhece a sua tarefa pastoral. Ele, através do seu trabalho, ele é chamado, assim como todo pastor a proferir ali palavras de encorajamento, a fazer com que a gente lembre, meus irmãos, de que o Senhor está no controle, de que Ele não deixou o seu trono, Ele não deixou de reinar, Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso. Às vezes a gente sente isso quando a dificuldade ela chega tão próxima de nós, a ponto de entrar até dentro da nossa casa, da nossa família. Mas a gente não pode esquecer, e aqui eu fico pensando, é a grande bênção de ser igreja. Nós, juntos, nos lembramos uns aos outros o tempo todo, através da reflexão na palavra, através das nossas orações, através da comunhão, de que o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está sentado no seu trono, olhando para nós, atento a tudo aquilo que acontece. Então, por isso, Tiago, independente das circunstâncias que aqueles cristãos estavam ali na igreja de Jerusalém vivendo, ele diz, olha, nós precisamos nos alegrar. E ele exorta o povo a isso. Então, quanto a isso, nós encontramos apoio também nas palavras de Paulo e nas palavras de Pedro. Por exemplo, Paulo, em Romanos 5,3, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha só, não é apenas Tiago, mas aqui a gente já tem também Paulo, o personagem de Paulo aqui, mostrando que a tribulação ela faz parte da vida cristã. E aqui também, vamos colocar nesse grupo aqui Pedro. Então já temos Tiago, por enquanto, Tiago, Paulo e Pedro. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu tenho percebido que muitas vezes, quando nós deixamos alguns aspectos da nossa vida como igreja de lado, nós sofremos mais. Por exemplo, eu sempre tenho falado nas nossas reuniões, se você quer ser um cristão saudável, você precisa pelo menos de 3 coisas. Você precisa de uma vida séria, devocional. E essa vida devocional engloba o primeiro e o segundo aspecto dos 3. O primeiro é uma vida de leitura e de estudo e de meditação na palavra. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, da revelação do Senhor. Eu preciso aprender cada vez mais aquilo que o Senhor revelou para nós. Lembre de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras dessa lei. Então eu preciso olhar para a minha vida, olhar para a minha agenda e colocar a Bíblia como prioridade para mim. E o segundo aspecto também da vida devocional é a vida de oração. Tiago mesmo vai dizer aqui que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo.
E às vezes eu percebo pessoas que estão desanimadas, mas ao mesmo tempo que elas estão desanimadas por conta das provações, elas abrem mão de participar da reunião de oração. Elas estão perdendo demais e não estão percebendo por isso. E o terceiro aspecto é o aspecto da comunhão, onde nós nos encorajamos, onde nós percebemos que se por um lado nós na nossa vida particular, pessoal, estamos passando por aflições, outros irmãos também estão. Mas a comunhão, né, o conviver, né, de uns com os outros, nos permite perceber que estas pessoas também, sofredoras como nós, estão olhando para Jesus, estão buscando a presença do Senhor. Então, o que eu percebo? Às vezes, pessoas que não conseguem se alegrar quando enfrentam a dificuldade. E, via de regra, essas pessoas estão menosprezando uma, duas ou três destas áreas: a área da leitura e da meditação, a área da oração e a área da comunhão. Então, a gente precisa disso, a gente precisa buscar isso para que, de fato, entendamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação parece mostrar que não. E aí Tiago, ele ainda, para tornar este apelo às pessoas da sua igreja, um apelo mais íntimo, ele se dirige chamando-os de irmãos. Essa expressão coloca, então, o autor no mesmo nível, no mesmo nível dos leitores. Ele não está se colocando como alguém super espiritual, ele está falando: meus irmãos, eu sou igual a vocês. E essa é a bênção da igreja. Quando a gente percebe que nós não estamos na igreja para sermos super espirituais ali na nossa individualidade, mas é para a gente viver em ajuda mútua, viver um amor mútuo, viver apoiando-nos uns aos outros. Então, Tiago aqui ele chama de irmãos. E a gente sabe que nos nossos dias aqui, essa é uma expressão que vai demonstrar muito o significado da nossa vida espiritual. Quando as pessoas chamam umas às outras de irmãs, tem esta questão de mostrar essa espiritualidade, mostrar essa união. Não é à toa que este termo é colocado aqui em textos da Escritura e neste. É para a gente perceber que Deus tem nos colocado como uma família. Família é um lugar de proteção, família é um lugar de cuidado. E aqui falando da família da fé, da igreja. Então, eu não consigo entender o porquê de pessoas que conhecem a palavra e que fazem a opção de se afastar da igreja. Muitas vão dizer: pastor, é porque eu estou sofrendo. Cá entre nós, chega pertinho da tela, eu vou te dizer um segredo. Eu não conheço uma pessoa que não esteja sofrendo. Atrás dos sorrisos mais bonitos dos nossos dias, existem pessoas sofrendo. Atrás de pessoas que têm uma conta bancária recheadíssima, muitas delas estão sofrendo. Mas quando nós tratamos de nós, do povo do Senhor, da igreja, quando nós olhamos para a palavra, a gente precisa se alegrar, a gente precisa buscar essa alegria que a palavra promete para nós. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. E aí é isso que eu tenho percebido. Se você se afasta da igreja, se você começa a pensar que a comunhão com os teus irmãos ela não é tão essencial assim, as pessoas nos nossos dias têm falado muito sobre aquilo que é essencial ou não. Para mim, para você, o que deve gritar lá no fundo da nossa alma, do nosso entendimento, é: nós, igreja, nós somos essenciais, um na vida do outro. Não importa se nós estamos apenas presencialmente, não importa se estamos apenas de forma online ou fazendo das duas formas, como nós estamos fazendo hoje. Mas esta vida de um na vida do outro, esta comunhão, ela deve estar presente nas nossas vidas. E aí é a grande diferença. Por que às vezes nós olhamos para pessoas dentro da igreja que estão sofrendo como nós, ou às vezes estão sofrendo mais do que nós, mas estão bem? Olha para a vida dela e você vai perceber alguém que tem seriedade no caminhar com o Senhor. Uma pessoa que não menospreza a leitura da palavra, não menospreza a oração, muito menos a comunhão. E aí não é que a pessoa é super espiritual, é que a pessoa está em comunhão com o Senhor. Então está apta a ser usada pelo Senhor. Não existe uma pessoa mais espiritual que a outra, meus irmãos. Mas existe sim pessoas que são mais dedicadas nessa obra e a gente precisa olhar para elas e aprender com elas. E aí, no verso de número 3, Tiago vai dizer o seguinte: saibam que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
E aqui a ideia é que nós não temos apenas uma provação, nós passamos por várias provações. Né? Lembrando que provação é o que? Uma circunstância muito difícil, é um sofrimento muito grande. Então, a vida não permite com que muitas vezes a gente passe por uma situação difícil de cada vez. Às vezes, você tem muita dificuldade ao mesmo tempo. Né? Eu já vi pessoas que vivem aquela velha história, o camarada sai para ir trabalhar, chega lá no serviço, ele perde o seu emprego, e aí na hora da volta para casa ele bate o carro, quando ele chega ele fica sabendo que alguém da sua família está doente. Às vezes as coisas acontecem assim, mas quando a gente está centrado em Deus, a gente entende isso, a gente sabe que a nossa fé muitas vezes vai ser provada. É como nós cantamos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, às vezes, um equívoco que eu tenho percebido também na vida de muitas pessoas é as pessoas que acham que vida com Deus significa uma vida de sossego, né, de água fresca, de sombra, e a gente sentado numa rede ali, só cantando louvores de harpa. Não, às vezes a situação é completamente contrária a esse quadro. Mas quando a gente entende isso, nós somos abençoados por Deus, nós somos qualificados pelo Senhor a viver em paz, mesmo que o mundo esteja caindo na nossa cabeça. E eu acredito que a Igreja do Senhor tem uma grande oportunidade, em meio a este mais de ano aí de pandemia global, de vivenciar isso, né? De mostrar que por mais que nós tenhamos aí muitos motivos para baixar a cabeça e chorar, nós temos ainda motivos de sorrir. O cristão, ele deve ver a mão de Deus em todos os aspectos da sua vida. O poeta inglês do século XVII, William Cowper, ele escreveu o seguinte, olha só que poema bonito. Deus opera de maneira misteriosa para suas maravilhas realizar. Ele coloca suas pegadas no mar e move-se na tempestade. Nos veios mais inescrutáveis, de perícia inesgotável, ele reserva seus brilhantes desígnios e realiza sua vontade soberana. O Senhor, ele se apresenta a nós como um Pai amoroso, mesmo, né, e muitas vezes quando nós enfrentamos dificuldade, muitas vezes a provação, ela é a maior bênção que a gente tem na nossa vida. Tenha certeza de uma coisa, em meio a este mais de ano de pandemia, muitas pessoas estão olhando para a questão da eternidade, estão buscando o autor e consumador da vida, da fé, Senhor Jesus Cristo. Muitas estão entregando seus corações a Ele. Por quê? Porque percebem, no meio da dificuldade, que o quanto elas estão sozinhas, o quanto elas são pequenas e frágeis. E a Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Então, por que eu e você muitas vezes nos entregamos tanto por conta das circunstâncias tão adversas que nós estamos vivendo? Nós não temos motivos para isso. Nós temos motivos sim para dizer, Senhor, o mundo está caindo na minha cabeça. Mesmo assim, eu continuo a buscar a Tua presença. A gente precisa entender isso. Certo comentarista, falando sobre Tiago, sobre esse texto, diz o seguinte: o crente sabe que as provas que suporta não chegam até ele por acaso. O cristão acredita que tudo chega a si pelas mãos de Deus, conforme confessa Zacarias Ursino em seu catecismo do século XVI. Olha que palavras bonitas. E todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Que tal você, no meio, né, desta pandemia, refletir sobre isso, refletir sobre o fato de que o Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono, Ele continua reinando, o Senhor continua soberano sobre as nossas vidas. Deus está por trás, meus irmãos, de toda aprovação e teste. A palavra do Senhor diz que Ele não nos tenta. O que é a tentação? A tentação vem de Satanás. A tentação é uma situação colocada na nossa frente para nos derrubar, para depois ele pisar em cima da gente e nos envergonhar. O Senhor não nos tenta, o Senhor nos prova. Ou seja, Ele permite situações para que os nossos olhos sejam abertos e para que a gente perceba que de fato Ele é o Senhor. Muitas vezes a prova vem na nossa vida para esvaziar o nosso coração, para murchar o nosso ego. Olha só, nós vivemos uma geração onde as pessoas têm um ego tão inflado que ninguém consegue conceber a ideia
de ter a sua opinião menosprezada, e quando alguém diz algo que é contrário à sua opinião, as pessoas ficam nervosas, estressadas, porque o problema é o ego. Mas a gente precisa entender o seguinte, não adianta sermos pessoas com um ego super inflado. Por quê? Porque em nós mesmos nós não temos nada, nós não temos o controle da nossa vida, nós não temos o controle de saber se amanhã estaremos vivos ou não. O que nós temos para fazer é reconhecer, olha Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, né, mas eu dependo do Senhor e eu agradeço, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Né, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da sua mão paternal. Nós precisamos entender isso. A nossa vida é uma vida onde as provas estão aí e onde o tempo todo o Senhor está nos abençoando. Quando a gente olha desta ótica, fica mais fácil da gente continuar a nossa caminhada com Deus. Porque nós entendemos o seguinte, olha, pode até ser que eu não entenda, eu não sei dizer o porquê que eu estou passando isso, mas o que me conforta é crer que o meu Pai Celeste sabe. Se eu estou passando por tanta dificuldade, eu preciso descansar e eu preciso saber que Ele está no controle, e que Ele está me livrando, e se eu estou vivo até aqui é graças à sua misericórdia, à sua presença na minha vida. E digo mais, é porque Ele ainda tem um propósito para mim, porque senão eu nem estaria vivo. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai começar a olhar para as circunstâncias e agradecer. Agradecer por quê? Pelos problemas? Sim, porque os problemas estão aí, mas perceba, você está aí vivo, meu irmão e minha irmã. Por tantas dificuldades, com tantas adversidades, nós estamos bem, nós estamos vivos. E a gente precisa dar graças a Deus por isso. E Tiago continua dizendo no verso 4 o seguinte: a perseverança deve concluir a sua obra para que vocês possam ser maduros e completos, em nada deficientes. Olha lá, perseverança, a provação da vossa fé produz perseverança, Tiago diz. O termo provação aqui, ele é análogo à expressão provações no versículo anterior, o passardes por várias provações. Nesse ponto a gente nota aqui um paralelo entre a epístola de Tiago e a primeira de Pedro. Pedro vai lembrar os seus autores, os seus leitores, melhor dizendo, quando ele afirma o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E ele continua: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós como cristãos somos testados, melhor dizendo, no sentido de passar por um processo de purificação. Muitas vezes a provação ela vem fazer isso, ela vem fazer com que nós sejamos purificados. Como assim? Porque a provação vai nos mostrar o quanto nós precisamos de Deus. E qual mais eu entender isso, quanto mais eu entender que eu preciso de Deus, isso é o que vai me levar para buscar mais a sua presença, ler a sua palavra, cuidar mais da minha vida devocional, e isso tudo vai fazer com que eu busque mais santidade. Então, é isso que ele quer dizer no verso 4, a perseverança aqui em lutar, ou seja, a decisão de não desistir, a decisão de enfrentar as coisas olhando para o Senhor que está comigo, ela vai ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí a gente descansa nessa verdade, e aí a gente descansa no fato de que tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos, como Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é uma circunstância na nossa vida para que, de fato, a gente entenda assim, Deus está cuidando de mim. A circunstância está aí mostrando e provando que Ele tem um propósito para mim, propósito de que, de fato, eu seja um homem ou uma mulher mais parecido com o Senhor Jesus. Davi, no Salmo 138, verso 8, ele ora o seguinte: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O Senhor tem uma obra para a minha vida, o Senhor tem uma obra para a sua vida. E a gente precisa entender que o Senhor, estando no controle, como Deus Criador, como sustentador da vida, como Todo-Poderoso, soberano sobre céus, terra, ar e tudo que existe, Ele está guiando os nossos passos, e Ele permite muitas vezes as provações
para que nós sejamos pessoas perfeitas e íntegras. Olha lá, como diz o texto, em nada deficientes. Então, ao invés da gente desanimar à luz desse texto, eu quero convidar você a orar comigo neste momento para agradecer a Deus, inclusive pelos problemas, pelas provações, porque elas estão aí para deixar uma verdade irrefutável nos nossos corações. O Senhor está no controle da nossa vida. Você crê nisso? Queria que você fechasse os teus olhos e pensasse em um instante por tudo aquilo que você tem passado, por todos os problemas que você tem enfrentado, e que você possa, juntamente comigo, agradecer a Deus, porque mesmo que você mesmo que você pense muitas vezes que você está perdendo, não, você está aí, você está vivo, né? Você está forte no aspecto de estar esperando do Senhor, e de fato Ele vai completar a boa obra que Ele começou na tua vida. As provações estão aí para nos aproximar mais do Senhor, e que Ele seja louvado, adorado e glorificado através das nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado pela nossa vida, obrigado que o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos enche de esperança e expectativa com esse texto, que diz que mesmo, ó Pai, para uma geração de pessoas que enfrenta tanta dificuldade, o Senhor nos exorta a sermos alegres, ó Pai, a andarmos com alegria. E a nossa alegria está no fato de sermos cuidados pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, a compreender isso. Nos ajuda a entender que as provações estão aí para que a nossa fé seja uma fé mais aprofundada no Senhor. E que desta maneira nós sejamos homens e mulheres que caminham de acordo com a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé, na nossa muitas vezes falta de santidade, mas tem misericórdia e continua a sustentar cada um de nós, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que você tenha uma semana de vitórias, no meio das tribulações, no meio das provas, para a honra e glória do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde.